amigos, eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos trabalhando o livro Desafios da Educação, na quinta parte, Educação e Madureza, e nós vamos hoje abordar sobre o casamento, numa pergunta que o Raul Teixeira faz para o Espírito de Camilo, falando a respeito das relações, e a resposta ela vai trazer para a gente várias elaborações, mas nós vamos sintetizar dentro daquilo que a gente tem aprendido e que a gente tem divulgado à medida que nós vamos estudando, ok? Vamos lá. O casamento, olha a pergunta que o Raul faz. O casamento é o destino das criaturas normais? O que pensar do dito popular? Quem está fora quer entrar e quem está dentro quer sair. Então, olha, a pergunta que o Raul faz, ela entra muito no campo da ansiedade das pessoas, que tem que casar, tem que casar. Então, quando ele pergunta lá, é o caminho das criaturas normais, é o destino das criaturas normais? A primeira colocação que o Camilo diz para nós, olha, o casamento não é um destino das criaturas normais, até porque teríamos que abrir espaço para discutir o que se entende por criatura normal, porque senão fica parecendo que quem não casa não é normal. Olha, tem muita gente que não casa que é normal e muita gente que não casa que não é normal, segundo, eu estou falando normalidade de parâmetros sociais. Tem muita gente que casa que é doente e tem muita gente que não casa que é doente, segundo os padrões sociais. Então vocês estão entendendo que nós não estamos aqui para definir o que é e o que não é normal. Mas é importante que a gente saiba que não é este o destino. Existe uma programação? Existe uma programação. O próprio Raul Teixeira, ele coloca para nós que 4 coisas estão programadas quando a gente reencarna. A família que a gente vai nascer, a pessoa com quem a gente vai se casar, a profissão que a gente deverá ter e o gênero de morte. Ok, todas essas 4, está programado e todas as 4 podem ser modificadas. A família que a gente vai nascer, chega aqui na Terra, aqueles que seriam os nossos pais, resolveram que eles não querem ter filhos. E você era o terceiro daquela prole ali, daquela programação espiritual. Eles não querem ter nenhum. Então já mudou. A pessoa com quem você vai se casar, você pode programar casamento, como você pode não programar casamento. Mas se você programou que vai se casar com A, terá que ser com A, olha, tudo te direciona para lá. Mas você pode, em meio à estrada, achar alguma trilha e se envolve na trilha com alguém e nesse envolvimento se assume com aquela pessoa como se fosse a amada do seu coração, a alma gêmea de outra estação, e aí você pode se perder. Então você se envolve com excessos com 15, 17, 19, 23 anos. Com 25 você conhece, estava programado, por volta dos 25, 27, você conhecer a pessoa com quem iria se consorciar. E aí você já se consorciou com 19 anos em função dos seus arroubos afetivos, emocionais, sexuais, aquela ansiedade que a juventude vive, e muitas vezes inexperiente. E aí começam a acontecer os excessos. Depois de 3, 5, 8 anos que estão juntos, aparece uma outra pessoa e pode ser quem estava programado? Pode. Como é que nós vamos ter certeza? Não, nós não vamos ter certeza. Então, quando a gente direcionar o coração para uma pessoa, que a gente direcione com cuidado, com tempo, com paciência, entenda os valores que o outro está apresentando para você, se apresente também com os valores que você tem, avalie os desvalores que o outro está trazendo, não deixe os seus desvalores absolutamente escondidos, como se você fosse uma pessoa pura, angelical, pronta para a santidade. Por quê? Porque o outro vai te descobrir.
Então, devagarinho, você se apresenta como verdadeiramente você é, sem descuidar do processo de aprendizado, ou seja, sem descuidar da autoavaliação. Você tem um tom alto para falar nas suas frases, nas suas colocações, ou um tom imperativo, inúmeras vezes agressivo, você vê que isso contamina o relacionamento, faz a filtragem. Você vai começar com aquela pessoa que está do seu lado, e a partir dali, aquilo ali vai ganhar vulto, e você começa a fazer na amplitude social. Por quê? Porque o movimento de encontro é um progresso. É um progresso. Você avalia valores e desvalores de quem você está elegendo. E você também é avaliado com valores e desvalores com quem está te elegendo. E assim os dois vão se unir. Que é a pergunta 695 de O Livro dos Espíritos. E o Camilo faz referência a ela aqui nessa mesma resposta, quando ele diz para nós que o casamento é um progresso na marcha da humanidade. Mas olha a forma que ele coloca. O casamento é um progresso na marcha da humanidade e que o celibatário voluntário, por razões egoísticas, desagrada a Deus e ilude o mundo. Essa colocação está em O Livro dos Espíritos. E aí ele coloca mais. Em nenhuma parte os espíritos dizem que é o destino ou não desse ou daquele tipo de pessoas. Não está escrito que todo mundo tem que casar. E não está escrito que tem que ser solteiro. Se casar, evolui mais. Se ficar solteiro, evolui mais. Não, isso não está escrito em lugar nenhum. Agora, o casamento, ele vai trazer novas discussões, ele vai trazer novos aprendizados, vai trazer inúmeras dificuldades. Mas o ser solteiro também trará inúmeras dificuldades, também trará inúmeras discussões. O ser solteiro também trará reavaliações de postura, de conteúdo, de vivência. E aí, o Camilo faz para a gente uma outra colocação. Quanto aos que querem entrar, que não casaram, ou sair, os que já casaram, nos campos do matrimônio, seria preciso conhecer motivos, expectativas, frustrações de uns, bem como o sentido do aventureirismo ou da leviandade de outros que imaginaram que pudesse ser o casamento, num mundo expiatório, uma estação balneária de permanente gozo. Quem acha que o casamento é estação balneária, olha, isso aqui, gente, tem que ficar para a nossa vida. Casamento não é uma estação balneária, não é um resort, aonde você vai viver só a plenitude do convívio. Porque quando você está diante de uma estação balneária, diante de um resort, diante de uma praia com aquele pôr do sol maravilhoso, onde você entra para a água sem disciplina de horário, sem disciplina na alimentação, eu estou de férias, eu nem atendo o celular, ou eu só fico no celular fotografando as benesses, está tudo bem, mas esse tempo tem início, meio e fim. Casamento tem não. É um convívio, dia a dia. É aquela cara amassada de manhã e cansada de noite, todos os dias. Falatória, ela é real, para os dois lados. Na maioria das vezes, a mulher com o centro da fala mais desenvolvido que o homem, ela tende a elaborar mais a fala dela. Tanto que a estatística, as pesquisas mostram para nós que enquanto o homem fala, em média, 3.000 palavras por dia, a mulher fala em média 12.000 palavras por dia. Ela fala em média de 3 a 4 vezes mais que o homem. Centro da fala muito desenvolvido. E aí eu tenho alguns amigos, que dizem assim, Emerson, você sabe por que algumas amigas dessa área, que falam assim, que envolve também concurso, com palestra, sabe por que a mulher tem que falar muito? É porque quando o homem escuta só uma partezinha. E ele fala assim, pode falar que eu estou ouvindo, pode falar que eu estou ouvindo. E eu não vou discordar delas.
E vocês que estão me ouvindo vão entender como que isso funciona. A mulher vai falando e aí existe a filtragem dos dois lados. Da mesma forma que o homem precisa se atentar na fala dela, ela precisa aprender a se posicionar com um pouco mais de discernimento, de lucidez, sem dar muitas voltas, porque o homem não vai prestar atenção em todas as voltas. Ele presta atenção no início e ele sabe aonde ela quer chegar, então ele já pensa em outras coisas e tal. E na hora que, vocês vão notar que na hora que ela fala assim, você está me ouvindo? Ele vai te dar a seguinte resposta, estou. Você acabou de falar isso, isso e isso. E é verdade. Ele sempre guarda a última frase daquilo que você fala. Por quê? Porque ele sabe que você vai perguntar se ele está te ouvindo. E quando você repete a última frase, aí ela, a mulher, chega e fala assim, então ele acabou de me ouvir, ele tá entendendo o que eu estou dizendo. Não, ele escuta a última e apaga o resto, escuta a última e apaga o resto, escuta a última e apaga o resto. Aí vocês estão assim, mas será que é isso mesmo? É. Tanto que daí a 3 semanas, você vai chegar para o seu marido e falar com ele assim, meu bem, você lembra quando eu te falei isso assim, assim? Resposta dele, você não me falou isso não. Aí você vai falar assim, te contei aquele dia que eu falei isso, isso e isso. Ele falou assim, você não me falou. Tanto que eu lembro, ele vai lembrar de novo da última parte, porque ele sabe que é aonde você queria chegar. E aí você repete de novo a história, consequentemente o seu centro da fala passa a ser ainda mais desenvolvido e repete, e repete, e repete. Então, discernimento na fala da parte feminina e envolvimento do homem na escuta, nesse relacionamento nós não teremos uma estação balneária conjugal. Conjugal não é nenhuma estação balneária. Então, nós vamos fazer o melhor que a gente puder nessa relação. Eu coloco que nós precisamos nos atentar para 3 valores nesse relacionamento conjugal. 3 valores. O primeiro deles é o cuidado com o ciúme, para que eles não venham a agredir as relações, não simplesmente por aquilo que existe, mas por aquilo que o casal ou um deles cria. As criações mentais são muito mais destruidoras do que o próprio fato em si. Muitas vezes o fato, ele pode não acontecer aquilo que a mente doente da outra pessoa está criando. Então, cuidado com o ciúme. O ciúme gera disputas, gera discussões, gera agressões. O ciúme é reflexo da nossa inferioridade no campo moral. Então, se a gente puder conversar, concordar, discordar, mas com discernimento, a gente caminha alegremente numa relação saudável. Se a gente não der conta, o ciúme perturba e adoece as relações. Quem vai colocar isso para nós é Emmanuel, na pergunta de número 183 do livro O Consolador. E ele vai colocar, depois vocês vão ler lá, o tanto que esse sentimento de desconfiança tem prejudicado, tem destruído relações. Cuidado com isso. É o primeiro ponto. O segundo, cuidado com a indiferença. Você já não preocupa mais com o outro, já não elogia, já não é elogiado e vai perdendo aquela fase do enamoramento e começa a cuidar apenas das preocupações do dia a dia. Conta, férias, passeio, encanamento que está com um vazamento, a torneira que tem que trocar, o chuveiro que queimou e começam só com as questões do dia a dia. E a indiferença em relação ao cuidado do outro, àquilo que o outro faz, aquilo que você faz, que sempre aconteceu no período do namoro, começou a se perder. E aí, perdendo a fase do namoro, perdendo a fase do encantamento, começa a cair nas questões
normais do dia a dia, e aí eu estou dizendo normais como sendo repetitivas, corriqueiras, cansativas, e a relação vai perdendo a qualidade do envolvimento. Perdendo essa qualidade, vai estabelecendo um movimento de indiferença entre os dois. Essa indiferença faz com que os dois inúmeras vezes continuem juntos no campo conjugal, ou seja, para a sociedade, casamento duradouro, mas na intimidade, debaixo do mesmo teto, entre quatro paredes, já não há uma relação saudável. Então, cuidado com a questão do ciúme, com a questão da indiferença e, por fim, a falta de diálogo. Os casais não estão mais se envolvendo com o diálogo. E quando eu falo do diálogo, eu falo da importância de nós, porque quem dialoga, diálogo não é saber falar, é dar conta de ouvir. Quem dialoga tem que dar conta da escuta também, não é só sair falando. Então, Jesus coloca para nós, se eu não me engano, no capítulo 15 de João, tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Ou seja, ele dialogou com os discípulos e no final, quando ele está de retorno ao plano dos Espíritos, ele chama os discípulos de amigos. É o maior título que ele deu para os seus discípulos. Vocês vão ver lá no capítulo 15 de João, dos versículos 15, 16, 17, está nesse meio. Então ele vai colocar: tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Quando nós damos conta de fazer do outro o nosso grande amigo, nós temos do outro esse laço de confidência, de confiança, de respeitabilidade. Muitas vezes nós estamos casados por convenções sociais, mas não conseguimos fazer do nosso parceiro, da nossa parceira, um amigo. A plenitude da relação é quando nós damos conta de fazer amigo, não no sentido normal do termo, no sentido vulgar do termo, todo mundo é amigo, não é isso não. Não no sentido das redes sociais, onde a pessoa tem lá 3.555 amigos, o outro tem 15.848 amigos, não é isso não. Amigos aonde você tem aquela pessoa como verdadeiro da sua confiança, da sua confidência, das suas trocas. Diálogo. Tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Numa outra tradução ele coloca assim: vos tenho feito conhecer. Esse é o melhor de um relacionamento saudável. Então, 3 valores é para a gente ficar atento à encarnação inteira, além de outros 3. Cuidado com a falta de diálogo, com o desinteresse e com o ciúme. O ciúme gera competições, o desinteresse gera indiferença, a falta de diálogo gera o emburramento, aonde cada um segue a sua trilha, embora socialmente estão os dois casados debaixo do mesmo teto. Embora a gente não pode esquecer a orientação de Emmanuel no livro Vida e Sexo, no capítulo 7, intitulado Casamento, ele fala que quando se casa, cai o véu do esquecimento e os dois se apresentam como verdadeiramente são. Por isso é que a gente não precisa de ter choque quando a gente se casa. A gente vai se apresentando para o outro à medida que está namorando. E se ali, não tendo fingimento, não tendo historinhas, não tendo fábulas, o outro não vai se assustar, porque ele vai verdadeiramente nos conhecer. Estamos nos disponibilizando a conviver de forma saudável com o outro. Rubem Alves, no livro O Retorno e o Terno, no texto sobre tênis versus frescobol, ele coloca da importância de nós fazermos do nosso casamento, do nosso parceiro, da pessoa que a gente elegeu, um jogo de frescobol, aonde os dois jogam, aonde tem uma parede na frente, os dois jogam, os dois, um ajudando o outro. E tênis é uma competição,
Um joga contra o outro. Este joga fazendo com que o outro erre. Ele joga na extremidade, faz correr para cá, faz correr para lá, fazendo com que o outro erre. E ele fala tênis versus frescobol. E ele coloca da importância de nós fazermos do relacionamento um grande jogo de frescobol, onde os dois jogam juntos. E aí, neste texto, ele fala da importância do diálogo. E ele diz assim: quando a gente escolher alguém para se consorciar, escolhamos alguém que goste de conversar. Porque o tempo, ele é capaz de desfazer as questões do corpo, da aparência, do dinheiro, da administração financeira, mas o diálogo é para uma vida inteira. E a gente amadurece, a gente cresce, a gente envelhece juntos quando tem diálogo numa relação estável. Tomara que esteja valendo a pena as nossas reflexões. Eu espero que a gente se encontre em breve. Um abraço a todos, fiquem com Deus.